Talvez felicidade seja isso, não sentir que se deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, ser outra pessoa. A maneira mais fácil de resolver um problema é negar que ele existe. Se o conhecimento pode criar problemas, não é por ignorância que podemos resolvê-los. Em momentos estranhos e imprevisíveis, nos apegamos com medo ao passado. O aspecto mais triste da vida agora é que na ciência reúne conhecimento mais rápido do que a sociedade reúne sabedoria. A vida é agradável, a morte é pacífica, é a transição que é problemática. Tem sido minha filosofia de vida que as dificuldades desaparecem quando enfrentadas com ousadia. O anti-intelectualismo tem sido um fio constante em nossa vida política e cultural, alimentado pela falsa noção de que democracia significa que minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. Suas suposições são suas janelas para o mundo, limpe-as de vez em quando, ou a luz não entrará. Na vida, ao contrário do xadrez, o jogo continua após o checkmate. A vida é feita por mudanças que nos levam a dias bons e dias ruins. O importante é desenvolver a resiliência para que nas derrotas e falhas possamos aprender com os nossos erros e recomeçar com mais experiência e maturidade. Para ter sucesso, só planejar não basta, é preciso também improvisar. É o óbvio que é tão difícil de ver na maioria das vezes. As pessoas dizem, é tão simples quanto o nariz em seu rosto, mas quanto do nariz em seu rosto você consegue ver a menos que alguém levante um espelho para você? Os seres humanos às vezes encontram uma espécie de prazer em nutrir emoções dolorosas, em se culpar sem razão ou mesmo contra a razão. O que é realmente surpreendente e frustrante é o hábito da humanidade de se recusar a ver o óbvio e inevitável até que ele aconteça, e então murmurar sobre catástrofes imprevistas. Nunca pode haver um homem tão perdido quanto aquele que está perdido nos vastos e intrincados corredores de sua própria mente solitária, onde ninguém pode alcançar e ninguém pode salvar. O verdadeiro deleite está na descoberta e não no conhecimento. A autoeducação é, acredito firmemente, o único tipo de educação que existe. A única função de uma escola é facilitar a autoeducação. Na falta disso, não faz nada. Era infantil sentir-se desapontado, mas a infantilidade é quase tão natural para um homem quanto para uma criança. E acima de tudo, nunca pense que você não é bom o suficiente. Um homem nunca deve pensar isso. Minha crença é que na vida as pessoas vão enxergar você segundo o que você pensa de si mesmo. Essas pessoas que pensam que sabem de tudo são um grande aborrecimento para aquelas de nós que sabem. Pessoas que falam demais e acham que sabem de tudo, essas pessoas vivem no auto-engano, pois como diz Sócrates, só sei que nada sei. Então,
Quando mais aprendemos e aumentamos o limite do nosso conhecimento, mais temos a consciência que não sabemos de nada. Tudo o que você precisa fazer é olhar de perto para si mesmo e entender todos os outros. Nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem levar em conta não apenas o mundo como ele é, mas o mundo como ele será. As pessoas às vezes confundem suas próprias deficiências com as da sociedade e querem consertar as cidades porque não sabem como consertar a si mesmas. Nunca deixe que o seu senso de moral o impeça de fazer o que é certo. Portanto, o universo não é exatamente como você pensava. É melhor você reorganizar as suas crenças, então, porque você certamente não pode reorganizar o universo. Pessoas que não esperam justiça não precisam sofrer decepções. Não há nações, só existe humanidade. E se não entendermos isso logo, não haverá nações, porque não haverá humanidade. Se meu médico me dissesse que eu tinha apenas 6 minutos de vida, eu não pensaria. Eu digitaria um pouco mais rápido. Quando a estupidez é considerada patriotismo, não é seguro ser inteligente. As pessoas pensam na educação como algo que pode terminar. O aprendizado e o autodesenvolvimento é um processo contínuo e sem fim, pois todos os dias temos algo a aprender e melhorar. O importante é a cada dia estar nem que seja 1% melhor do que você foi ontem, pois como diz o ditado, se você não aprendeu algo hoje, então foi um dia perdido. Você não precisa de escolaridade para ser um filósofo, apenas uma mente ativa e experiência com a vida. A vida é uma viagem, mas não se preocupe, você encontrará uma vaga para estacionar no final. Todas as centenas de milhões de pessoas que, em seu tempo, acreditavam que a Terra era plana, nunca conseguiram desdobrá-la nem 1 centímetro. Eles não vão ouvir. Você sabe por quê? Porque eles têm certas noções fixas sobre o passado. Qualquer mudança seria uma blasfêmia aos olhos deles, mesmo que fosse a verdade. Eles não querem a verdade, eles querem suas tradições. Qualquer livro que vale a pena ser banido é um livro que vale a pena ser lido. Nada tem que ser verdade, mas tudo tem que soar verdadeiro. O mundo em geral desaprova a criatividade, e ser criativo em público é particularmente ruim, mesmo especular em público é bastante preocupante. Ele sempre se imaginou um libertário, o que, ao meu ver, significa: eu quero a liberdade de ficar rico, e você pode ter a liberdade de morrer de fome. Piadas do tipo adequado, contadas adequadamente, pode fazer mais para esclarecer questões de política, filosofia e literatura do que qualquer número de argumentos enfadonhos. Se você tiver talento, receberá alguma medida de sucesso, mas apenas se persistir. A persistência é um dos ingredientes fundamentais para o sucesso,
pois todas as pessoas que tiveram grandes conquistas também trilharam caminhos e se depararam por muitas dificuldades e erraram muito. Porém, o que as diferenciaram de pessoas comuns foi justamente a persistência de lidar com os fracassos, aprender com eles e continuar as suas jornadas até atingirem o sucesso. Os velhos tendem a esquecer como era o pensamento em sua juventude. Eles esquecem a rapidez do salto mental, a ousadia da intuição juvenil, a agilidade do novo insight. Isso é mais do que compensado pelo acúmulo de experiência. Os velhos se consideram mais sábios do que os jovens. Você me mostra alguém que não consegue entender as pessoas, e eu lhe mostro alguém que construiu uma falsa imagem de si mesmo. É fácil acreditar que ninguém deve depender da ajuda da sociedade, quando você mesmo não precisa dessa ajuda. A noite sempre será um momento de medo e insegurança, e o coração acalmará com o sol. Se obedecermos apenas às regras que consideramos justas e razoáveis, nenhuma regra prevalecerá, pois não há regra que alguns não consideram injustas e irracional. Na presença da escuridão total, a mente acha absolutamente necessário criar luz. A mente humana funciona com baixa eficiência. 20% é o número geralmente dado, quando, momentaneamente, há um lampejo de maior poder. É chamado de palpite, percepção ou intuição. O primeiro problema da vida é minimizar o atrito com as multidões que o cercam por todos os lados. Um homem que não tem filhos antes dos 20 não tem o melhor professor que poderia lhe ensinar a ser feliz com as pequenas coisas. Muitas profecias, pela mera força de serem acreditadas, são transmutadas em fatos. Violência é o último refúgio do incompetente.